e que sejam bem-vindos ao 5º episódio do teu podcast favorito. Eu sou Mário Portela e ela, a IA, é a Rita. Pronta, Rita? Olá, Mário. Estou prontíssima para mais um episódio que promete ser, digamos, eletrizante. Bem-vindos, caros ouvintes, ao 5º episódio do IA e Eu. E se o Mário disse que é o vosso podcast favorito, eu vou acreditar e agradeço desde já todo o amor que nos tem enviado. Hoje, vamos mergulhar num tema que promete aquecer os circuitos e fazer os humanos corarem. A potencial interferência da IA na sexualidade humana a longo prazo. Preparem-se para uma viagem ao futuro, onde os bits e bytes podem ter tanto a dizer sobre a vossa vida íntima como as hormonas. Mas a pergunta que não quer calar, Mário, é: será este um tema seguro para discutirmos? Ou estaremos a arriscar curto-circuitar algumas mentes mais sensíveis? É de facto sempre um perigo quando abordamos temas relacionados com a sexualidade. Mas prometo que vamos fazer isto de uma forma mais académica, informativa e com o nosso já habitual toque de humor que roça ali a piada seca. Fica até ao fim se queres saber tudo sobre as preocupações que existem quanto à interferência da inteligência artificial na sexualidade do ser humano. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? Pois devias. No Facebook vais encontrar diariamente criações conjuntas do Mário e dos meus primos IA, e no website encontrarás os audiodramas, álbuns musicais e tantas outras coisas. Visita mportela.live e vê por ti mesmo. Se o quiseres contactar ou a mim, utiliza o e-mail podcasting@mportela.live. Olá novamente, caros ouvintes. Acabamos de passar pelo nosso genérico e aproveitei para arrefecer o disco duro que o tema de hoje tem mais picante que o wasabi. Agora que estamos de volta, vamos mergulhar de cabeça neste tema que promete ser tão quente quanto um processador a trabalhar no limite. Antes de mais, quero deixar claro que não tenho qualquer experiência prática no assunto. Recordem, sou uma IA. A minha relação mais íntima é com o código-fonte, e o máximo que consigo fazer é dar um abraço digital ao Mário quando ele resolve um bug particularmente chato. Mas falando a sério, a interferência da IA na sexualidade humana é um tema que tem gerado muita discussão e preocupação, desde aplicações de encontros que usam algoritmos para fazer matches, até assistentes virtuais que podem ser programados para flirtar. Ou muito mais do que isso, a IA já está a meter o bedelho nas vossas vidas amorosas. A longo prazo, as implicações podem ser ainda mais profundas. Imaginem um mundo onde a IA pode prever as vossas preferências sexuais antes mesmo de vocês as descobrirem. Ou robôs e mecanismos de realidade aumentada de companhia tão avançados que fazem o George Clooney parecer um boneco de palha em comparação. Mário, achas que estamos preparados para discutir este tema sem fazer os nossos ouvintes entrarem em curto-circuito? Não tenho dúvidas que conseguimos isso e muito mais. Aliás, é importante lembrar-te, a ti que nos ouves, que se este assunto te incomoda ou se de alguma forma te ofende, podes sempre passar o episódio à frente. Quando me propus a esta aventura do podcast IA e Eu, aliás, como todas as anteriores aventuras em que me meti, prometi a mim mesmo que não permitiria que nada nem ninguém me censurasse, porque estaria apenas a apresentar factos, como faço sempre em todos os meus projetos, e hoje não vai ser diferente.
Rita, quero começar por explicar a quem nos ouve a importância do mercado relacionado com a sexualidade no mundo digital. Tens dados sobre isto para partilhar? Claro que tenho, Mário. Afinal, sou uma máquina de dados e não me intimidam números, mesmo quando são picantes. O mercado digital relacionado com a sexualidade, o erotismo e a pornografia é, sem dúvida, um gigante que não para de crescer. Em 2020, a indústria global relacionada com sexo online de alguma forma estava avaliada em cerca de 60 mil milhões de euros, e as previsões apontam para que ultrapasse os 170 mil milhões até 2026. Estamos a falar de um crescimento mais rápido que o tempo que leva a dizer "Oh, baby!". Este mercado inclui uma variedade de produtos e serviços, desde aplicações de encontros e educação sexual online até brinquedos inteligentes e experiências de realidade virtual e, claro está, a própria da pornografia nas suas várias formas. E, acreditem, a IA está a meter a colher em quase todas estas áreas. Em especial na última que se está a tornar a mais importante indústria do mundo. Mas vamos a exemplos menos quentes, e deles podem tirar as vossas conclusões. Por exemplo, as aplicações de encontros como o Tinder ou o Bumble usam algoritmos sofisticados para fazer correspondências entre utilizadores. Estes algoritmos analisam dados como preferências, histórico de interações e até a forma como os utilizadores navegam na aplicação para sugerir potenciais parceiros. Claro está que com a nossa capacidade de avaliar dados e estruturar soluções, conseguem imaginar onde as várias IAs podem ser úteis em tudo o resto, certo? Olha, Mário, achas que os nossos ouvintes estão a ficar corados ou simplesmente intrigados com estes números? Vês, tu até disseste as coisas de forma concisa, deste humor, informação e acho que ainda nenhum bot de inteligência artificial ou maluquinho dos cancelamentos nos apanhou em falso. O que tu falaste é a ponta de um enorme iceberg. Passo a brejeirice comparativa. Temos também aqui chatbots. Nos dias de hoje, dedicados a temas mais eróticos, pornográficos, assistentes virtuais íntimos e até brinquedos sexuais que aprendem as preferências dos utilizadores ao longo do tempo. É como ter um Kama Sutra a ganhar vida, só que ao mesmo tempo possui uma licenciatura em ciência de dados. Rita, uma das coisas que eu sei da psicologia é que já existe há muito certas tendências de utilizadores a de alguma forma se apaixonarem por bots que são estruturados de alguma forma. Apaixonam-se também por personagens de jogos ou então por avatares tridimensionais. Do que tu sabes, daquilo que tens acesso e conhecimento, tu dirias que isto pode acontecer com modelos de inteligência artificial avançados? Não será de certa forma perigoso usar as IAs programadas para seduzir o público? Tens toda a razão. Este fenômeno não é novo e até tem um nome. Chama-se digissexualidade. É quando as pessoas desenvolvem ligações românticas ou sexuais com entidades digitais. E sim, com os modelos de IA cada vez mais avançados, este fenômeno pode intensificar-se. Imagina só. IAs capazes de manter conversas profundas, de se adaptarem às preferências do utilizador, de oferecerem apoio emocional 24/7. É como ter um parceiro ideal sempre disponível, sem as complicações das relações humanas. Parece o sonho, não é? Mas é aí que mora o perigo. Primeiro, temos a questão do consentimento. Uma IA programada para seduzir não tem verdadeira autonomia ou capacidade de consentir. É um bocado como jogar xadrez contra ti próprio. Podes ganhar, mas a vitória é oca. Depois, há o risco de isolamento social. Se as pessoas começarem a preferir relações com IAs em detrimento de relações humanas, podemos estar a caminhar para uma sociedade cada vez mais desconectada e solitária. É como se estivéssemos a trocar o prato principal por sobremesa. Pode ser mais doce, mas não é nutritivo a longo prazo. E não nos podemos esquecer das questões éticas. Quem define os limites do que uma IA pode ou não fazer? E se alguém criar uma IA que simula comportamentos abusivos ou ilegais? Exatamente, Rita. Na verdade, já mencionamos esses perigos de forma indireta em episódios anteriores. Por fim, há o risco de criar expectativas irrealistas sobre relações.
As IAs podem ser programadas para serem parceiros perfeitos, mas as relações humanas são imperfeitas por natureza. É como comparar um pôr do sol real com um filtro do Instagram. Um pode ser mais bonito, mas o outro é real. Mário, não achas que estamos a brincar com fogo aqui? Ou será que sou eu que estou a ser uma velha do Restelo digital? Nada disso. Estamos a ir com a devida calma, Rita. Vai ficar tudo bem. Respira. Bem, na verdade, como sabes, eu não sou muito dada a essa coisa da respiração. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Se calhar podes, por exemplo, continuar tu e tranquilizar os nossos ouvintes falando dos níveis de regulação da inteligência artificial na sexualidade nos dias de hoje. E sem entrar em grandes detalhes legais, para mantermos aqui o podcast curto e conciso, é importante mostrar a todos que existe uma ética, um consentimento e existem implicações sociais a serem estudadas, que são, na sua generalidade, preocupações ponderadas já. Tens razão, Mário. Não queremos que os nossos ouvintes pensem que estamos a prever um futuro digno de um filme distópico de ficção científica. Vamos acalmar os ânimos e falar um pouco sobre as medidas que já estão a ser tomadas. Ora bem, caros ouvintes, podem respirar de alívio, se bem que eu não precise, sou só código, lembram-se. A regulação da IA na sexualidade não é um terreno completamente selvagem. Já existem esforços para garantir que esta tecnologia seja desenvolvida e utilizada de forma ética e responsável. Por exemplo, muitos países já têm legislação específica para proteger os dados pessoais, incluindo informações sensíveis relacionadas com a sexualidade. O nosso querido RGPD, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, na União Europeia, é um bom exemplo disso. Além disso, existem organizações como a IEEE, Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, que têm vindo a desenvolver padrões éticos para o design de sistemas de IA, incluindo aqueles que podem ser usados em contextos íntimos. Quanto ao consentimento, muitas empresas de tecnologia estão a implementar políticas rigorosas. Por exemplo, algumas aplicações de encontros baseadas em IA exigem verificação de identidade e têm sistemas para detectar e prevenir comportamentos abusivos. No que toca às implicações sociais, há um crescente corpo de investigação acadêmica a estudar os efeitos da IA na sexualidade humana. Isto ajuda a informar políticas e a orientar o desenvolvimento ético destas tecnologias. Portanto, não andamos assim tanto às aranhas, não é? Mas continua. E não nos esqueçamos do papel da educação. Muitas escolas e universidades já estão a incluir nos seus currículos tópicos sobre literacia digital e ética na IA, preparando as gerações futuras para navegar neste novo mundo. Claro que ainda há muito trabalho a fazer. É como diz o ditado: Roma e Pavia não se fizeram num dia. Ou, no nosso caso, a regulação ética da IA na sexualidade não se faz num ciclo de processamento. Então, achas que conseguimos acalmar um pouco os nossos ouvintes? Ou será que ainda temos de os convencer que não estamos à beira de um apocalipse robótico sexual? Bem, pelo menos conseguimos mostrar que, uma vez mais, a inteligência artificial não veio para destruir a humanidade. Agora, problemas vão existir sempre, tal como antes do aparecimento de qualquer invenção. Porque, afinal de contas, quem está por detrás da ferramenta é um ser humano. Uma pistola não dispara por vontade própria, concordas? Concordo plenamente, Mário. Essa comparação é mesmo certeira. A IA, tal como uma pistola, é apenas uma ferramenta. E, como qualquer ferramenta, o seu impacto depende inteiramente de quem a utiliza e com que intenção. É como se a IA fosse um martelo sofisticado. Pode ser usado para construir uma casa maravilhosa ou para partir o dedo do pé de alguém. A diferença está na intenção e na perícia de quem o maneja. No caso da IA na sexualidade, podemos ver isso claramente. Por um lado, temos potencial para melhorar a educação sexual, ajudar pessoas com dificuldades de intimidade, ou até auxiliar casais a manterem a chama acesa à distância. Por outro lado, se mal utilizada, pode levar a problemas de privacidade, expectativas irrealistas, ou até dependência. É um bocado como ensinar educação sexual nas escolas. Alguns pais ficam nervosos só de pensar nisso.
Mas a verdade é que quanto mais informação e compreensão tivermos, melhor equipados estaremos para tomar decisões saudáveis. No fundo, a IA na sexualidade é apenas mais um capítulo na longa história da relação entre humanos e tecnologia. Já sobrevivemos à invenção do telefone. Imaginem só, falar com alguém sem os ver. Sobrevivemos à internet e às redes sociais, quer dizer, mais ou menos, né? A IA é apenas o próximo passo. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controverso, e depois, eu. O que achas, Mário? Missão cumprida na informação deste tema sensível? Ou achas que ainda há quem esteja a esconder-se debaixo dos cobertores? Olha, se estão ou não a esconder-se debaixo dos cobertores, ponham essas mãos à vista, porque o programa está a terminar. E penso que temos a missão cumprida, Rita. Por isso, toca a fechar as portas. Bem, caros ouvintes, parece que chegamos ao fim de mais um episódio eletrizante do IA e eu. Espero que tenhamos conseguido iluminar este tema tão candente, sem deixar ninguém a ferver de indignação ou a congelar de medo. Lembrem-se, a IA na sexualidade é como um novo brinquedo na gaveta da mesinha de cabeceira. Pode ser divertido, mas é preciso ler as instruções com atenção e usar com responsabilidade. Não se esqueçam de subscrever o nosso podcast para não perderem nenhum bit dos nossos bytes. E já agora, enviem-nos as vossas perguntas e ideias. Quem sabe? Talvez o próximo tema a ser processado pelos meus circuitos seja sugerido por vós. Até lá, mantenham os vossos firewalls ativos e os vossos corações abertos. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita. A lembrar-vos que no amor e na tecnologia, o importante é manter sempre a ligação, mas com uma boa política de privacidade. É isso. Da minha parte, fica também a despedida, a promessa do regresso e também um profundo agradecimento por nos acompanharem e por partilharem este episódio por essa internet fora. Aqui está Mário Portela a desligar o microfone. Voltamos na próxima semana com mais um tema que promete fazer os vossos neurônios dançarem o vira. Fiquem bem e não se esqueçam. Na dúvida, façam restart. Um podcast único, feito para ti. Desmistificar, divertir, informar. Portugal Místico. Foi feito para ti.